Olá, essa é uma aula de Geografia para o oitavo ano da Escola de Ensino Fundamental José Luiz Cláudio. Meu nome é Valdeir Martins de Souza e eu sou o professor dessa disciplina. E nessa aula de hoje, nós vamos tratar principalmente do crescimento populacional. É um assunto que consta no livro didático de vocês. Pois bem, o que seria esse crescimento populacional? Seria um aumento da população. Vamos começar falando principalmente do aumento da população no mundo. E um pouco mais na frente vamos falar também da população, do crescimento dessa população na cidade de São Domingos do Araguaia. Pois bem, no ano 1 da era cristã, ou seja, no ano que Cristo nasceu, existiam no mundo 250 milhões de pessoas. Já no ano de 1650, essa população dobrou, chegou a 500 milhões de pessoas no mundo. Em 1987, pulou para 5 bilhões de pessoas. Em 2011, 7 bilhões de pessoas. Em 2017, 7,6 bilhões de pessoas. Em 2021 está previsto para 7 bilhões e 800 mil pessoas. Pois bem, essa é a população mundial. E no que se refere ao crescimento da população na cidade de São Domingos do Araguaia, nesse município, entre os anos de 1996 e 2013, a gente nota que houve também um crescimento, só que um crescimento bastante lento nesse período de tempo. Vejamos, no ano de 1996, a população do município de São Domingos era de 17.993 pessoas. E já no ano de 2013, essa população já estava em 24.012 pessoas. Pois bem, mas no ano de 2020, o IBGE estimulou que essa população chegaria a 25.753 pessoas. Notem que houve um crescimento aí, só que um crescimento bastante lento. Porque os elementos que fazem com que a população de um determinado lugar cresça é principalmente o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a quantidade que nasce e a quantidade que morre. E também o outro fator que faz crescer a população de um local seria a migração. Como São Domingos recebe poucos migrantes e nascem também poucas crianças, é natural que o crescimento populacional seja pequeno também, diferente do crescimento populacional do mundo. Vejamos. O ritmo de crescimento demográfico, ou seja, o ritmo de crescimento da população, intensificou-se a partir do século XX por causa da Revolução Industrial e da urbanização que a acompanhou. Ou seja, com o advento da indústria, com a descoberta das indústrias, isso aumentou a população mundial. E por quê? Porque houve uma concentração da população também nas cidades. Houve uma migração da população que morava no campo para morar na cidade. E ao concentrar essa população na cidade, fez com que essa população crescesse, aumentasse. Ou seja, houve um crescimento demográfico devido ao surgimento da indústria e à aglomeração dessas pessoas nas cidades. No entanto, nas últimas décadas do século XX, agora do século passado, o crescimento populacional se apresentava insignificante, ou até negativo nos países ricos, moderado na maioria dos demais e continuava intenso apenas em alguns países menos desenvolvidos. Ou seja, o crescimento populacional ele foi insignificante agora no século XX, nas últimas décadas do século XX, nos países ricos. Por quê? Porque nos países ricos a maior parte da população vive nas cidades. E as condições de vida na cidade são melhores do que no campo. E as pessoas se ocupam mais e passam a ter menos filhos. E o crescimento populacional só é maior nos países mais pobres, nos países que vivem principalmente da agricultura, nos países em que a população, grande parte, vive no campo. É por isso que atualmente se fala em transição demográfica, e não mais em explosão demográfica. O período de crescimento acelerado se deu lugar a um de crescimento lento, ou seja, o crescimento populacional mundial, que era acelerado, foi aos poucos cedendo e a população mundial passou a crescer de forma muito mais lenta. Esse crescimento lento, essa transição entre o crescimento acelerado e o crescimento lento, a gente chama de transição demográfica. E essa transição demográfica ela foi resultado da queda das taxas de mortalidade e dos índices de natalidade. Ou seja, diminuiu-se a população devido a dois fatores. Porque passou a morrer menos pessoas, é um dos fatores.
O outro fator é porque passou a mudar os índices de natalidade, ou seja, de nascimento de pessoas também. Vamos ver aqui um por um. O declínio da mortalidade foi consequência da melhoria das condições de higiene e da alimentação das campanhas de vacinação em massa, o que diminuiu drasticamente a mortalidade infantil, e do advento dos antibióticos, o primeiro deles, a penicilina. Só foi descoberto no início do século XX, o que possibilitou a cura de várias doenças infecciosas que causavam grande mortandade. Então vejamos dos motivos da diminuição da mortalidade foi a descoberta da penicilina, que é um antibiótico muito utilizado numa série de doenças. O outro foi a campanha de vacinação em massa. Passou-se a vacinar massivamente a população. Isso fez com que diminuísse uma série de doenças que até então afligiam essas populações. E o crescimento demográfico não é o mesmo em todos os países e regiões. Em geral, é maior nas áreas de fraca industrialização e grande população rural. Nas áreas industrializadas de grande população urbana pode ser até negativo. Ou seja, o crescimento populacional ele é muito mais forte nas áreas em que a população vive mais na parte rural, em que a população vive mais da agricultura, da pecuária. Aí sim, o crescimento populacional é maior. As mulheres têm mais filhos. E no caso das populações que moram em cidades, em que há uma industrialização muito maior, essas regiões, as mulheres têm menos filhos. Então, há um crescimento demográfico bastante lento, ou às vezes até negativo. Às vezes passa a morrer mais gente do que nascer. As taxas de natalidade só começaram a cair por volta da década de 1970, o que ocasionou uma rápida diminuição nas taxas de crescimento populacional mundial. Segundo a estimativa, em 2100, essa taxa deve cair a 0,1. Ou seja, em 2100, há uma estimativa de que as taxas de natalidade vão cair tanto que vai ficar em torno de 0,1%. E para saber a taxa de crescimento da população de um país, região ou cidade, calcula a diferença entre o número de pessoas que saíram, que são os imigrantes, e de pessoas que entraram, que são os imigrantes. E a diferença entre nascimento, ou seja, a quantidade de gente que nasce, e os óbitos, ou seja, a quantidade de gente que morre. No caso do cálculo da população mundial total, somente a natalidade e a mortalidade são consideradas. Ou seja, para saber se houve um crescimento da população de um país, é necessário que a gente faça uma conta. Verifique a quantidade que entrou, que veio de fora, e a quantidade que saiu. E também verifique a diferença entre a quantidade que nasceu e a quantidade que morreu. Aí a gente vai saber se houve aumento ou não da população de um país ou de uma região. A diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade recebe o nome de crescimento natural ou vegetativo. Ou seja, quando a gente faz essa conta para verificar se houve mais pessoas que nasceram ou que morreram, a esse fenômeno a gente dá o nome de crescimento vegetativo se essa diferença for positiva. Se a diferença for negativa, seria crescimento vegetativo negativo. Com relação às taxas de mortalidade, vejamos aqui. Em vários países, essa taxa de mortalidade é alta, em outros ela é baixa. Vejamos, no caso do Brasil, está aqui o Brasil, e a taxa de mortalidade do Brasil fica entre 6,05 a 6,91. Como que essa taxa de mortalidade ela é medida? Ela é medida por cada grupo de 1.000 pessoas. Cada grupo de 1.000 pessoas tem uma taxa, e essa taxa ela é retirada. No caso do Brasil, é 6,05 por cada grupo de 1.000 até 6,91 por cada grupo de 1.000. A Revolução Industrial, que se iniciou no final do século XVII, levou ao declínio dos índices de mortalidade. Isso ocorreu por diversos motivos, como a urbanização, a introdução de novas técnicas sanitárias, descoberta de antibióticos e campanha de vacinação. Como nós falamos agora há pouco, que essa revolução ela trouxe uma série de melhorias para a população. Grande parte da população se tornou urbana. Como urbana? Migrou, saiu da zona rural e mudou para as cidades. E nas cidades as condições de vida eram muito melhores que as condições de vida lá no campo, fazendo com que as pessoas passassem a viver mais. A esse fenômeno a gente chama de urbanização.
Na cidade também houve introdução de técnicas sanitárias, como asfaltamento de ruas, coleta de lixo, energia elétrica, água encanada e tratada, uma série de outros elementos que vieram melhorar a vida da população, como a gente vai ver agora. Com a progressiva concentração populacional no reduzido espaço das cidades, foi necessário realizar obras de saneamento básico, como rede de água encanada e de esgoto, coleta de lixo, pavimentação de ruas, avenidas, etc. Então, esses elementos melhoraram a condição de vida da população, diminuindo as taxas de mortalidade. Também foram implementadas medidas de limpeza pública, como a eliminação de ratos e insetos de edifícios, locais de trabalho e residências. A vacinação, fundamental para diminuir a mortalidade das crianças, é mais fácil e efetiva no meio urbano, pois a população encontra-se concentrada nas cidades. Ou seja, a população do meio urbano tem mais acesso às vacinas e às medicações, a hospitais, a saneamento básico, moradia de qualidade melhor do que as populações do campo, fazendo com que os índices de mortalidade declinem ou diminuam. Aqui. Nas cidades é mais comum a coleta e o tratamento do lixo, o calçamento das vias urbanas, das ruas, a água encanada e tratada, os esgotos. Tudo isso é muito mais comum nas cidades, fazendo com que diminua os índices de mortalidade. Então, desde o século XIX, vem se expandindo a agricultura moderna, com intenso uso de máquinas agrícolas, além de modificação genética de plantas e animais de criação, o que amplia a produção por hectare de terra. Como consequência, houve sensível melhora na alimentação da população em geral, que colaborou para o declínio das taxas de mortalidade. Ou seja, com o aumento da produtividade dos alimentos, isso fez com que houvesse também uma diminuição nas taxas de mortalidade, porque passou a ter muito mais alimento para a população. Vejamos agora as taxas de natalidade. Isso se refere às taxas da quantidade de crianças que nascem pelo mundo. Vejamos. Com algumas décadas de atraso em relação à queda da mortalidade, as taxas de nascimento também declinaram. Ou seja, houve uma diminuição nas taxas da quantidade de crianças que nasceram, ou que nasciam nesse período. Nos atuais países desenvolvidos, esse declínio vem ocorrendo desde o século XIX e início do século XX. Nos países subdesenvolvidos, ela ocorreu apenas a partir dos anos 1960 ou na última década do século XX. Em boa parte desses países, a queda da natalidade ainda prossegue. Ou seja, nos países ricos e desenvolvidos, passaram a nascer mais crianças, menos crianças, desde o século passado. Já nos países mais pobres e subdesenvolvidos, essa diminuição nas taxas de natalidade só veio a ocorrer a partir de 1960. Ainda tem países que essas taxas de natalidade nunca diminuíram, que ao contrário, estão crescendo ainda. Quanto mais pobre, maior a taxa de natalidade. Das nações consideradas desenvolvidas, a taxa de natalidade atingiu índices muito baixos. Em alguns casos, como a Alemanha, a Itália, o Japão, a taxa de natalidade chega a ser menor do que a de mortalidade, ou seja, há mais morte do que nascimento, gerando um crescimento vegetativo negativo. Ou seja, em países ricos como a Alemanha, a Itália e o Japão, nascem menos crianças do que morrem pessoas. Isso faz com que o crescimento vegetativo desse país seja negativo. Os dois fatores principais que explicam a progressiva queda nos índices de natalidade são a diminuição da mortalidade infantil e a urbanização, diminuindo a quantidade de crianças que morrem e melhorando as condições urbanas e as populações migrando da zona rural para a urbana. Isso faz com que as pessoas acabem vivendo mais tempo. A mortalidade infantil, que costuma ser medida pelo número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade, era muito elevada no período anterior à Revolução Industrial. Sem vacina e sem condições adequadas de higiene e alimentação, muitos bebês não sobreviviam. Com o avanço da medicina e a melhoria das condições de higiene, esse problema mudou. Esse panorama acabou sendo mudado. Por quê? Porque a grande parte das crianças passou a se beneficiar dessas melhorias na saúde, na higiene, na alimentação e passaram a viver muito mais tempo. Outro fator que contribuiu para diminuir os índices de natalidade é a urbanização. Nas cidades, com a modernização da sociedade, há
mais gasto com educação, saúde, roupas, brinquedos, aparelhos eletrônicos, etc. Assim, em geral, muitos casais optam por ter menos filhos. Além disso, as mulheres passaram a trabalhar fora de casa, resultado das mudanças na configuração familiar e da luta pela igualdade entre os gêneros, o que também contribui para diminuir o número de filhos. Então, com as pessoas passarem a viver muito mais no meio urbano, isso provocou mudança até mesmo na família, porque a mulher passou a trabalhar fora de casa e tendo menos tempo para cuidar de criança. Então passaram a se planejar mais, a usar anticoncepcional, a usar vários outros métodos contraceptivos para evitar ter crianças, para evitar ter filhos. Grande parte das famílias aproveitam que a mulher trabalha fora e nos períodos de folga eles aproveitam para viajar. Então eles se planejam quantos filhos vão ter. Isso diminuiu enormemente os índices de natalidade no Brasil. Pois bem, pessoal, isso foi a aula de hoje e está nesse livro aqui, no livro de vocês. O assunto debatido até agora, entre as páginas 13 e 15. Valeu!